que a nossa irmã Isabel dizia que no capítulo seguinte queríamos ver os pensamentos de Veneranda, mas a nossa irmã Isabel andou um bocadinho mais à frente. É que no meu capítulo André Luís continua curioso. Portanto, só lá mais para a frente é que vamos ver mais alguma coisa da Veneranda. E então, o capítulo Nosso Lar é o capítulo 33. Curiosas observações. Poucos minutos antes de meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras, aqui troncos que recordavam o carvalho vestusto da terra, aquele carvalho grande, antigo. Além das folhas caprichosas, lembrando a acácia e o pinheiro, aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava, silencioso, sobre as frontes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram, desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem de sonho? Na terra ou naquela colónia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-me de qualquer informação direta. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me. E, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia ao desastre senão a mim mesmo. Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda a sorte. Em verdade, muito amara a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensar aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil nos espíritos meus familiares. Tarde verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar a sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Tais pensamentos instalavam-se no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrara as penúrias da incompreensão e que teria sucedido à esposa e aos filhos deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade. Inútil interrogação. O vento calmo parecia sussurrar concessões grandiosas, como que desejoso de me despertar a mente para estados mais altos. Torturavam-me as inquirições internas, mas
Prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além, através dos campos de cultura. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Instantes depois, divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, sumiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos e da cabeça, como se escapava um longo fio de singulares proporções. Portanto, havia aqui uma diferença entre os espíritos que iam da Terra para as esferas espirituais e aqueles que já lá vivem sem o seu corpo físico, por isso esses filamentos diferentes. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aqueles personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da terra. Tratava-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que nos diferenciam de nós outros. Não se receie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na terra. E, encorajando-me bondosamente, acentuou: vamos até lá. Temos 40 minutos depois da meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-se ainda, portanto ainda se viam, a enorme distância, os 2 vultos que se afastavam do nosso lar tranquilamente. A enfermeira, portanto Narcisa, contemplou-os, fez um gesto expressivo de referência e exclamou: estão envolvidos em claridade azul. Devem ser 2 mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Ali estivemos minutos longos, parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou. Lá vêm eles! Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção, sob a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. A enfermeira em voz ativa chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato de diligência, precedido de matilhas de cães alegres e bolhentos. Bolhentos é aquele tipo de cão que são brincalhões, que são doidões e que ladram muito e abanam o rabo. São esse tipo de cães. Eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos moares terrestres. Os moares é uma descendência mais ou menos do burro, do jumento, mais pequenos dos cavalos, mas são todos parentes uns dos outros. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves, de corpo volumoso,
que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Dirigi-me incontinente, ou seja, apressadamente, a Narcisa, perguntando: onde o aeróbus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Dizendo-me que não, indaguei das razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou: questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar? O avião fende a atmosfera do planeta, não pode fazer o mesmo na massa equórea, portanto, não pode fazer a mesma coisa na água. Poderíamos construir determinadas máquinas, como o submarino, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho. Os moares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos de ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Portanto, são as formas mentais, ou seja, as formas, pensamentos que todos nós geramos pelo nosso estado interior e pelos locais que habitamos também. E formam-se essas formas mentais. E essas aves têm a função de absorverem essas energias, essas formas. Portanto, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Vinha agora mais próxima à caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando: mas no momento o dever não comporta minudicências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação, e distribuindo ordens de serviço aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. Então, o resumozinho do nosso capítulo, ele narra-nos a ida de André Luís ao portão das câmaras, não é? Já que ouvimos falar que as câmaras são uma espécie de enfermarias ou pavilhões onde são acolhidos todos os espíritos socorridos no umbral pelos samaritanos. Os samaritanos são grupos de espíritos que têm a missão de irem buscar esses irmãos que se encontram no umbral. Porque mesmo no umbral ninguém está só. Ali existem pleiades de espíritos à espera do mais pequenino pormenor que aquelas almas infelizes possam ter, para que sejam imediatamente retirados para outras esferas, para outras situações, nomeadamente os tais pavilhões. Portanto, tudo é supervisionado. Jesus, o nosso governador do planeta Terra, ele tem esse amor por todos os infelizes, mesmo por aqueles que nós pensamos que são maus, enfim, que nem nos passa pela cabeça o tipo de espíritos que existem nos umbrais inferiores, assim como existem na Terra também pessoas que nós ficamos pasmadas e às vezes até perturbadas, nomeadamente com a notícia que se ouve quase diariamente de alguém, que mata filhos, que mata mulher. Enfim, como é que estas almas ficarão ao partir, não é? Como é que ficarão? Que zonas é que habitarão? Mas mesmo assim existem espíritos atentos ao mais pequenino despertar da sua consciência para que sejam trazidos. E são estes espíritos, os samaritanos, que fazem esse transporte, digamos assim. André Luís recorda também com emoção aquele percurso
que ele já conhecia, não é? Ele também tinha passado por ali, só que da forma como ele por ali passou, não estava atento às belezas daquele local, não é? Por isso ele fala nas árvores frondosas e em toda a calma que sentia naquele espaço. Noutra situação dele, veio muito doente, muito, muito sofrido. E esta nostalgia, esta tristeza, digamos assim, falo de novo pensar nos seus familiares, porque é muito comum em nós, quando nós estamos alegres, geralmente não vamos buscar as coisas tristes, mas se entramos assim numa determinada melancolia, vamos buscar coisas que às vezes nos entristecem, não é? E ele não conseguia esquecer os seus familiares. E se interrogava por que razão é que não lhe diziam nada. Ele achava que era um direito que tinha de saber o que é que se passava com os seus familiares. Até a sua mãe, quando o visitou, lhe disse para que ele silenciasse, para que ele aguardasse. E, mais uma vez, o seu ser profundo a reconhecer que faltou mais alguma coisa a dar aos seus familiares. Portanto, ele foi um espírito que foi tomando consciência do que faltou na vida dele, porque ele realmente deu à família tudo aquilo que ele achava dentro da sua condição de médico e de ter possibilidades de o fazer a nível material, ele deu tudo isso para casa, não é? Mas faltou, com certeza, o diálogo, faltou, com certeza, o conselho, faltou, com certeza, o ensinar as coisas da vida aos filhos. Certamente que faltou alguma coisa aí e por isso ele diz no livro, em verdade, muito amar a companheira de lutas e sem dúvida dispensar aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente a minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil nos meus familiares. E continuando, o vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me despertar a mente para estados mais elevados. Então Deus dotou a natureza com capacidades para nos ajudar nos momentos complicados, porque no caso de André Luís, o vento acalmou, afastou aqueles pensamentos, mas muitas pessoas às vezes tristes, melancólicas, doentes, depressivas, quando se sentem bem, estar sentados em frente ao mar, estar num jardim, estar de encontro com rios, enfim, com uma série de coisas que a natureza proporciona esse bem-estar e essa limpeza a nós próprios, e todos nós certamente já passamos por essa sensação de bem-estar quando às vezes deprimidos vamos estar em contacto com a natureza. E aqui, no caso de André Luís, foi o vento calmo que o afastou das ideias que tanto o entristecia. Então, meus irmãos, o apego aos nossos familiares ainda é uma situação que nós ainda temos muita dificuldade em gerir. Nós achamos que sim, que já conseguimos. Não conseguimos, não. Nós não conseguimos aceitar assim, de pé para a mão, a partida de um filho. Não conseguimos. E Jesus sabe isso perfeitamente. Jesus sabe que nós ainda não estamos em condições de aceitarmos isso, que seja feita a vontade de Deus. Não somos capazes ainda, mas por isso Jesus, no seu profundo amor, nos enviou os Espíritos que nos trazem este conhecimento para que nós, nesta reencarnação, neste mundo de provas e expiações, começamos a tomar consciência por as coisas que nos vêm trazendo os Espíritos, as palestras, enfim, uma série de coisas que nós aprendemos, nomeadamente no estudo. Vamos tomando consciência de que é assim. E então já vamos tendo momentos que, numa situação destas em que perdemos um familiar, já somos capazes de dizer: eu sei, eu estou a sofrer muito, meu pai, eu estou a sofrer, mas sei que ela é tua. Ajuda-me a superar esta dor, ajuda-me a superar esta situação. Nós já somos capazes, isso somos. Agora, ter aquele desapego aos familiares, ainda não conseguimos. Mas ficará para a próxima, certeza. Agora estamos a tomar consciência e aprender, uma vez que o nosso planeta é uma escola. Então, para a próxima, com certeza, já todos estaremos quase preparados para aceitar as coisas.
E reparem numa coisa, André Luís já tinha aprendido tanta coisa, ele já tinha aprendido muita coisa, desde que no seu desespero e no seu sofrimento foi retirado do umbral. No entanto, ainda não era capaz de se desligar por completo ainda dos laços de família. E certamente não sabia ainda nada, porque não estaria em condições de aceitar as transformações que se dão nas famílias ou em qualquer situação, de quando parte o ente querido. Ele esteve 8 anos no umbral e, quando nos narra toda esta situação, já passaram uma série de anos, certamente, não é? E a vida na Terra se transformou, não é? E, com certeza, ele não estaria em condições de saber o que é que estava a passar. Mas não vamos falar nesta questão, porque lá mais para a frente, no capítulo 49, iremos saber todas estas coisas. Então ele fica admirado e ao mesmo tempo assustado quando vê a caravana, mas logo Narcisa também lhe explica todo o funcionamento daquela expedição e ele entendendo, porque André Luís era um homem inteligente, como todos nós sabemos, não é? E portanto ele aceitava e compreendia com facilidade os ensinamentos que lhe eram trazidos. Também os animais colaboram com alegria e amor, também eles são tarefeiros de todo este empreendimento que é a vida espiritual. Deus nada faz ao acaso, nem na terra, espaço físico, nem na terra espiritual. Tudo tem uma função e, neste caso, os animais também lá têm as suas tarefas. Também é muito interessante o André Luís interrogar-se porque não o aeróbus, aquele espaço, não é? Foi uma diligência, como todos sabemos, é aquele tipo de carros daqueles filmes que costumávamos ver quando éramos mais jovens, nos filmes dos cowboys, do faroeste, aquelas diligências muito engraçadas que levavam muita gente, não é? E na sua misericórdia, Jesus proporciona este tipo de veículo para que os espíritos, que nesta época seriam espíritos, enfim, de há muitos anos, que lhe seria quase que assustador verem uma coisa voar, não é? Jesus, na sua infinita misericórdia, envia uma diligência para que eles conhecessem aquele veículo e não se assustassem. São pequenos pormenores, meus irmãos, que nós poderemos realmente pensar como Deus faz tudo tão bem feito e como Jesus atua tão bem, como Jesus governa o planeta que lhe foi confiado. E então também é interessante a ajuda daqueles irmãos que ainda vivem na Terra e se deslocam durante o seu sono físico, claro, às esferas espirituais, colaborando também na seara amorosa do Mestre. Não é? E como diz Narcisa, André Luís, são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras e humildes na Terra, porque geralmente estas pessoas, ou seja, aquelas criaturas de coração doce e humilde, que na Terra passam despercebidas, até gostam de não ser notadas, que não têm valor ao olhar humano, mas estão transitando na Terra seguindo as pesadas de Jesus e não se importam de ser desconhecidas, não se importam, até preferem não serem notadas. E são essas grandes almas a que Narcisa se refere. Mas nós, embora não sejamos esses espíritos, essas criaturas tão espiritualizadas, também podemos colaborar nessa tarefa, desde que quando vamos para o nosso leito, para a nossa cama, fazendo a nossa prece, nós dizermos a Jesus: serve-te de mim, Senhor. Serve-te desta ferramenta pequenina, com pouco valor, mas eu sou da oficina de Deus, portanto eu também sou necessário. Então leva-me, que o meu anjo da guarda me venha buscar e que eu trabalhe na seara de Jesus. Nós também podemos fazer isso, cada um faz o que pode, não é? Então nós também podemos fazer esse trabalho durante o nosso sono físico e, por certo, muitos estarão aqui que o farão. Alguns sabemos já que o fazem e outros não sabemos, mas também não precisamos de saber, não é? Porque muitos de nós nem nos lembramos quantas as vezes temos um sonho que depois ao acordarmos não somos capazes de o relembrar.
Quem sabe se foi algum trabalho espiritual que fizemos e que, se o recordássemos, talvez ficássemos vaidosos por estarmos a fazer um trabalhinho, não é? Então esquecemos. E quantas as vezes isso acontece? Mas nós também podemos colaborar. Nós aqui ajudamos-nos uns aos outros, aqui, me refiro aqui ao centro, refiro-me na Terra, ajudamos-nos uns aos outros. Nas esferas espirituais também se passa o mesmo, se nós formos, se nos propusermos também a ajudar aqueles que realmente precisam. E pronto, meus irmãos, eu creio que está praticamente resumido o capítulo. Ficamos gratos a Jesus, ao querido Chico Xavier e a André Luís, que nos trazem todas as semanas, no capítulo do Nosso Lar, pérolas de luz. São pérolas de luz. Luz para a nossa existência terrena, presente, luz para o nosso regresso, porque ninguém é daqui, estamos de passagem, e luz para a nossa próxima reencarnação, porque tudo isto são subsídios que nós poderemos angariar para a nossa próxima reencarnação, embora o possamos fazer nesta existência. Assim, cada um de nós queira aceitar essas pérolas ou não. E agradeço-vos por terem ouvido, que Jesus nos continue a abençoar e que nós tenhamos capacidade para que alguma coisa de todos os ensinamentos que André Luís nos trouxe neste livro, para meditarmos nele ao longo do nosso dia, pensarmos numa coisa ou outra. Porque se nós ouvirmos o que quer que seja e não voltarmos a relembrar o que ouvimos, não é? Nós não conseguimos modificar-nos. Não conseguimos. Porque ouvimos o estudo e não apreendemos, não quisemos meditar naquilo. Não é? Isto é como nas escolas. Se nós ouvirmos só o professor e não pegarmos no livrinho, certamente que não somos capazes de entender tão bem a matéria. Por isso existe o professor e por isso existe também o livro, não é? Tudo se interliga. Então, mais uma vez eu agradeço e peço a Jesus que nos continue a abençoar. Que assim seja.